Vidas negras importam. Espelho e fé rosa o ADQ. Eu faria questão de levantar o braço e dizer não. Mais uma vez, não. Ela gritava, ele ouvia com os ouvidos da alma. Dona Maria nunca havia gritado assim. Lhe faltara coragem. O que ela dizia aos prantos era o que ele ouvia da boca da sua mãe. Quando o pai chegava bêbado, hum, se viu a mesma criança escondida debaixo da mesa. Quando ouviu os tiros, a coragem o fez descer à rua e olhar os olhos desfalecidos do agressor. Seu pai estava a seu lado, vendo o defunto vestido com sua roupa. Espelho e ferro rosa ADQ. Salve! Meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar Nota de Escurecimento Gerações, né? E ofereço essa conversa para Camila Dias Domingues, Andréa Oliveira, Caroline Paixão, Clarice Thaler, Cláudia Valesca, Elizabeth Nascimento, Ifé Rosa Oadeke, Iraci de Souza Leite e ao espírito que está em Orundi, Inayara Araújo. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Valesca Barbosa. Salve, Valesca, bem-vinda, querida. Muito obrigado pela sua presença. Plínio, eu que agradeço demais, uma grande honra estar aqui com você, com vocês, Imagina, nós, fazendo, compondo as notas de escurecimento, né? eu agradeço muito. Valesca, por gentileza, se apresente, por favor. Pois é, essa é uma missão que você deixa assim totalmente em aberto, né? Eu costumo dizer que eu sou uma mãe, sou mãe. Então, isso da maternidade define muito os meus caminhos, né? Inclusive profissionais e como escritora também. Mas eu também sou uma filha. Eu sou filha de Maria e de Manuel, sou neta de Cassimiro e Severina, Ana e José. Sou uma mulher preta, nordestina, paraibana, nascida em Campina Grande e moro há 25 anos em Brasília. E aqui eu cheguei como uma jornalista recém-formada, continuo, que de repente se passaram 25 anos e eu ainda me acho aquela menina, aquela jovem jornalista recém-formada que chegou aqui em busca dessa cidade maior, né? Mesmo saído de Campina Grande. E é isso, estou aí na lida da vida. Certo, querida, e conta como que foi essa, como que era? Como que era esse seu iniciar de vida lá em Campina Grande? Então, eu tenho uma família grande também, né? Somos 12 irmãos, um que já não está entre nós. É, e acho que essa família, assim, tão numerosa, definiu bastante meus caminhos e quem eu sou e o que eu gosto da vida, né? Então, assim, são algumas gerações ali. Meu irmão mais velho tem 69 anos e, e eu fui bebendo da fonte desses irmãos também, né? Que eu era criança, eles estavam fazendo faculdade, se formando, saindo de casa. Então, essa convivência com eles e até a forma, né, de ser criança naquela casa com tanta gente, 7 homens, né, dos filhos, né, 7 filhos, 7 irmãos, 3 mulheres, por um tempo, depois mais uma, depois de mim. E, e aí o meu pai é um homem afro-indígena, minha mãe é uma mulher branca, então a gente tinha essa configuração de ser uma família interracial, mas era uma coisa que a gente não enxergava, nem não tinha esse conceito, né? Nem talvez esse entendimento, e de coisas que essa relação, que essa configuração familiar foram trazendo para a gente. Muitas delas eu só entendi aqui em Brasília. Inclusive, a pergunta que foi se tornando clássica:
quando me descobri negra, né, aconteceu aqui em Brasília, a partir de casos de racismo, enfim. Então, o meu pai era alagoano, ele era uma pessoa apaixonada por aprender, pelas palavras também, foi cronista de rádio, é, fundou grêmios culturais, foi uma pessoa importante, né, na cena cultural da cidade, mas ele também foi uma criança que por muito tempo não foi à escola, ele precisava trabalhar, né, ali nos canaviais, e esse contexto de Alagoas, e ele aprendeu tudo de uma forma autodidata, depois fez um curso pela Cruz Vermelha de enfermagem ali, técnico de enfermagem, e esse curso foi que abriu os caminhos, que o fez chegar em Campina Grande, onde ele conheceu minha mãe, ele era mais velho, né, ela tinha 17 anos, e eles se casaram. Daí foram criando essa grande família. Meu pai também ingressou na política, foi vereador em algumas legislaturas. Depois foi candidato a vice-prefeito, numa chapa ali no contexto da ditadura, que eles queriam manter o espaço, sabiam que não iam ganhar, mas foram, ele e um amigo, um como candidato a prefeito, e meu pai foi vice-prefeito, e ele abriu aí ficou esse espaço dele, como ele tinha sido vereador ali 2 legislaturas, as pessoas propuseram que minha mãe fosse candidata a vereador. Então, ela que até então era uma dona de casa, ela aceitou esse desafio e ela, grávida, bem grávida, ela foi candidata. A minha irmã, Vitória, nasceu no dia 18 de novembro, que era a época que era a eleição, né? Era dia 15, ali no dia 18 saiu o resultado, e as pessoas foram no hospital pedir que o nome da minha irmã fosse Vitória. E isso aconteceu, eu tenho essa irmã chamada Vitória Maria Barbosa, e ali minha mãe se tornou essa figura política importante para a história de Campina Grande, da Paraíba e do Brasil, porque ela foi vereadora por 7 legislaturas, em 5 delas ela foi a única mulher, e era uma mulher, ela está viva, né, mas ali nessa vida pública, muito aguerrida, lutou, esteve no começo ali de conquistas que até hoje a gente desfruta, né, como delegacias da mulher, conselhos de direitos da mulher, tudo isso eu fui vendo ali acontecer dentro de casa também, né, por essa vida política da minha mãe e dos meus pais. Então, essa é mais ou menos a minha configuração ali. Então, eu cresci fazendo política, batendo de porta em porta, andando em todos os bairros, né? Fazendo campanha, como a gente diz, e me, me formei em jornalismo depois e no ano que eu me formei, eu vim para Brasília, em 2000. E Sim. aqui tô aqui. Não, eu fiquei interessado, porque é assim, é fazer política a cada hora, né? Não é só a 4 anos, a cada hora, né? A cada legislação, a cada olhar, né? É um Tá, e essa escolha pelo jornalismo? Por quê? Sendo que Então, estava aí, tinha outro, tinha política aqui fervendo, ou os outros irmãos pois é, a política ainda está aqui nesse lugar que talvez queira chegar ou de alguma forma eu chegou. ocupe, né? Foi É, para Brasília, aí, não tem outro local, não penso em aí, outro local. ainda não num cargo eletivo assim, mas isso sempre passa pela minha cabeça, né? Acho que a gente está, inclusive, devendo isso à nossa mãe, às mulheres da família. Hum. Estou com essa dívida. E aí, o que é que você tinha me perguntado? Eu já esqueci, eu tenho Não, isso. continue de onde você lembrar, querida. Como que foi essa vinda para Brasília, essa escolha pelo jornalismo? Ah, escolha pelo jornalismo. Então, eu tenho mais 2 irmãos jornalistas, né? Temos profissões repetidas lá em casa. Inclusive, eu nasci no dia do aniversário de um irmão de Robson.
somos de 15 de março, porque muita gente, né, deu algumas coincidências. Mas eu sempre gostei muito da área de humanas, assim, desde criança, eu posso colocar esse lugar da palavra, né? A pessoa, a aluna do primário que fazia uma redação, que chamava a atenção da professora, que ela mandava ir levar lá para a diretora conhecer aquele meu texto, que passava o tempo na biblioteca. Também a presença dos livros foi muito forte na minha casa, né, os livros físicos, e o incentivo dos meus irmãos. Então, muito cedo eu já estava lendo livros assim que não eram destinados à minha idade, né? E isso, de certa forma, vai forjando ali um, um- um- uma leitora, né? A gente vai se forçando a entender alguns autores mais complexos, ou algumas histórias, ou mesmo não entendendo, mas vivendo aquilo de alguma forma, lendo e tendo acesso, né? Então, acho que eu nunca me imaginei trilhando outra profissão. Eu sempre me vi como jornalista, era bem apaixonada, assim, fui uma ótima aluna de comunicação social. E eu escrevia antes, né? Ocupava aqueles espaços, tentava ocupar de leitor, coluna do leitor, dos jornais, então eu escrevia crônica. Na adolescência, assinei uma coluna num jornal jovem, né, na época, Moçada que Agita. Meu irmão fazia evento e eu já fazia assessoria de comunicação para eles, né, ainda como adolescente, escrevia, ele adorava meus textos, me incentivava, acho que foi meu primeiro patrão, meu primeiro incentivador. Não está mais entre nós. Me emociono, mas é isso. O meu irmão Ranieri, uma pessoa importante para mim. Que legal. Mas aí, beleza, agora então eu vou destrinchar esse momento seu para sua água, né? Que é para lá de importante. Valesca, perfeito. Então nós chegamos, estamos em Brasília, tá aí, você já deu esse momento. Quando você se descobriu negro, né? Quando teve esse confronto. E aí, como foi? E o que saiu disso? Acho que está saindo, né? Sai a cada dia, porque a gente fica nessa forja, nessa construção de uma prontidão que, que nós, pessoas negras, sabemos o quanto é desgastante e que também nunca chega, a gente várias vezes chega em casa ouvindo com delay aquilo que a gente ouviu na rua, vendo aquela cena e aí você chega, era racismo, eu fiquei calado. Então aquele sapo tá sempre aqui meio preso na garganta, né? Essa Boa. para usar essa expressão. É uma imagem interessante, que é sempre um sapo na garganta. Mesmo quando eu respondo, eu não respondi o bastante para desapiar, né? Sempre tem um É, sapo na garganta, ou porque vacilei, ou porque não falei tudo, ou porque não meti a mão no freguês, né? É aquela história, ou porque meti a mão um pouco no freguês, né? Então é esse exatamente. sempre fica essa questão do racismo, né? A gente sempre fica devendo para a gente mesmo. É É, desgastante, você falou bem. e essa dor, assim, eu acho que é um lugar de dor também que não sai, né? Que acompanha, que está aí com a gente em todos os ambientes, na forma como a gente escolhe sair de casa, né? Eu sempre tem textos mesmo que falam isso. Eu penso se eu vou sair de mochila, se eu não vou, o que é que essa mochila vai representar. Então, assim, aqui o que aconteceu, eu vou dar uns pulos aqui, né? Eu trabalhei na secretaria, quando era secretaria de Igualdade Racial, na gestão de Luísa Bairros, e a gente tinha um mentor, um amigo maravilhoso, que era o professor Edson Cardoso, e ele era assessor especial da ministra, e ele sempre passava ali na sala da assessoria de comunicação, quando ele chegava, enfim. E ele me ajudou a entender isso. Ele disse assim: você era uma branca social ali no contexto de Campina Grande, porque meus pais eram políticos, eram pessoas
pobres, né? Minha mãe estudou até o primário, meu pai teve esse curso técnico, ele também ficou bastante conhecido como um enfermeiro, porque ele conseguia fazer coisas, curas, assim, e tratar as pessoas de um jeito que elas iam, que recorriam a ele quando estavam em pânico, quando não queriam ir no médico, não queriam ir no hospital, e ele conseguia acolher, acalmar, curar. Então, ele ficou muito conhecido também, nesse sentido, muito querido. E era essa família que ocupava um lugar, não por classe, né? Assim, a gente continuava sendo aquelas pessoas pobres que moravam ali num lugar longe, sem calçamento, que tinha que andar um monte para pegar o ônibus, não tinha carro. Aqui meus irmãos estudavam em escola pública. Então, o contexto era esse, mas ocupando alguns outros espaços. Eu digo que a cidade teve que engolir, né, toda essa família que recebia apelido de negão, de neguinho, enfim, mas estava ali ocupando espaços é, que, que talvez não fossem os nossos, né? Que não eram para ser oficialmente por essas questões Eles não de queriam que fossem raça, classe, nossos. gênero, é. Eles não queriam, né? Aham. E aí eu vim, eu não sei, eu me perco mesmo, viu, primo? Vai me ajudando aí. Vai tranquila. Nós estamos conversando, querida. Tá Eu vou é uma delícia. dando É isso esse que é estudo. conversa. Vai tranquila. É. E aí, então, não sei mais onde era que eu estava, se era porque eu Você fiz estava falando jornalismo. quando você estava na Secretaria de Igualdade com o seu Aí mentor, que eu. ele. Você tá ótimo. Me lembrar das coisas, obrigada. Imagina. Não, aí o professor Edson foi me ajudando a entender ali a minha configuração familiar, meu lugar, me ajudando a também passar para minha filha tudo isso. Minha filha é branca, né? É, e aí. é, Ali na CEPI eu tive essa possibilidade de entender várias coisas, né? E também o meu lugar aqui em Brasília. Por que tanta coisa não acontecia desde o começo, né? Porque eu cheguei com um currículo muito bom para uma recém-formada, porque eu me preparava para ser uma recém-formada com alto nível de empregabilidade, porque eu era apaixonada por aquilo. Então, eu passei, sei lá, mais de um ano sem conseguir trabalho, né? E aí não entendi os jogos, eu cheguei assim, batendo em porta, olhando classificado de jornal, era aquele começo ali da internet, né? Desse acesso à internet. Então, eu vi coisas tipo de um gestor de uma grande emissora de TV, que eu fui lá fazer uma entrevista, você tem um texto ótimo, aqui ninguém tem um texto assim, mas quando você abre a boca, você é só uma Paraíba. Então, isso foi uma coisa que eu ouvi muito tempo depois, né? Nessa coisa da prontidão que às vezes a gente não tem, e até uma formação política, né? Política nesse sentido antirracista, um letramento racial, vamos dizer, que eu digo que está sempre em construção, né? Então, aí eu não conseguia trabalho, não conseguia, fui fazer trabalho voluntário, eu digo, não consigo trabalho remunerado, trabalhar de graça. Assim, tive o apoio do meu irmão, que tinha vindo para cá antes, né? Então, ele estava aqui, aí eu disse, você me aceita aí? Posso ir? E pedir à mamãe, aquela coisa, pedir licença, pedir a bênção, e vim com 2 caixas de livro, uma mala, e vim morar na casa do meu irmão, tive esse suporte dele, né? E, e aí eu fui vivendo essa vida daqui, não fiz concurso. Naquele primeiro momento, depois do primeiro trabalho que eu consegui, foi num jornal que estava começando, um jornal impresso, já era tempo de fechamento de jornais, de veículos impressos, né? Com essa chegada da internet, aqueles questionamentos de o que sobreviveria. E nesse momento de finalizações, eu vi nascer um jornal que foi ótimo para mim, fazer número zero, é, toda aquela equipe, né, aquela irmandade, aquele clima de redação.
Mas, e ali eu já comecei a escrever crônicas para o jornal, por um tempo, crônicas diárias. Mas depois eu trabalhei, quando eu saí de lá, eu trabalhei, acho que praticamente todo esse tempo, tenho trabalhado, mais em assessorias de comunicação, né? E aí, passando por órgãos de governo, organismo internacional, não governamental, sempre com uma linha, assim, que são os direitos humanos, esses temas sociais de classe, raça, gênero, as, as maiorias minorizadas ou as minorias invisibilizadas, enfim, esse é meu lugar aí. Sim, e essa sua escrita, né? Porque a gente está aqui falando dessa literatura e essa sua escrita, por onde passou, né? Por onde anda? O que que ela nos conta? Essa escrita, ela veio ali como diário, né, Hum, como aquele lugar de refúgio, de ter ali no papel, ter aquela amizade, aquela amiga, aquele amigo que ia só me ouvir, né? E, e, e me entender, porque quando a gente escreve ali é nessa busca de uma escuta, de um entendimento. Então, eu sempre tive essa forma de lidar comigo. Acho que de autoconhecimento mesmo na tenra infância. Então, tinha lá meus papeizinhos, meus guardados, meus escritos, meus irmãos às vezes achavam, lia para todo mundo, era aquela confusão. E aí, depois eu fui escrevendo nas colunas de leitores dos jornais, né? Fui alimentando essa vontade de escrever de alguma outra forma, que eu não conseguia dizer que era como escritora, mas eu me perguntava muito o que fazer e como fazer, né? Com essa vontade que eu tinha de escrever. Então, por um tempo, eu abandonei, não é para mim, não posso, não quero, não sou capaz, sei lá, tanta coisa, e até a correria da vida, até eu começar a dizer, não, chegou a hora porque eu quero escrever e não escrevo, e não escrever está me sufocando também, né? Então, eu sempre tive isso, eu escrevo crônica. E aí eu sempre tive esse olhar de estar escrevendo as coisas, observando, sempre fui muito observadora, acho que mais do silêncio mesmo, de que sou tímida, é, as pessoas tripudiam, né, aquelas mais próximas, mas eu tenho essa timidez também. Então, a palavra me acolhe muito, né, me dá régua e compasso, mesmo quando ela está só ali na minha crônica mental, na minha cabeça. Mas eu decidi escrever, né? Aí fiz oficina, comecei a procurar, vinha alguns autores, autoras aqui em Brasília, né? Dar um curso, fazer uma fala, eu fui virando caçadora desses momentos, né? Depois, aí casei, tive uma minha filha, separei, então ali acho que depois da separação, nesse retornar, pensar o que é agora a minha vida, quem eu sou, eu tive um momento de ir a São Paulo e ter uma imersão, assim, naquela 1, 2 semanas, em tudo que eu pude fazer de curso, de oficina, de palestra em São Paulo, né? Então, no SESC, lugares que eram gratuitos, lugares que eu pude pagar, enfim, eu fiz isso. E aí eu voltei e abri um blog. Eu contei com o apoio de um amigo meu que disse que não aguentava mais esse meu dilema sobre escrever ou não escrever. E aí ele disse assim: vou abrir aqui um blog para você e agora você escreve. E aí você escreve também todo dia, que é para acabar com isso, assim, meio brincando. E aí eu disse: tá bom, vou escrever todo dia. E aí a gente colocou o nome desse blog Um por Dia. Ele está no ar ainda, um por dia, wb.com.br. E eu fui escrevendo um texto, uma crônica, diariamente. Então, às vezes conseguia, uma semana consegui, um mês inteiro conseguindo, e até que aos 365 textos, que não
né? Que não foi exatamente um ano assim, teve pulo. Aí já vinham aquelas cobranças, cadê o livro? Cadê o livro? E ali do blog eu fiz uma seleção para um primeiro livro. É, Aí foi todo um percurso desse choque, né? De como publicar, de editora, que aí é uma história grande também, mais uma história. Mas também teve, nesse percurso aí do blog, um convite que eu recebi em 2019, que era para ir para a Feira de Livro de Frankfurt, né? Que é a maior feira de livro do mundo. E E aí a pessoa que me convidou aqui por um projeto, né, que ela ia levar, um projeto que chama Sara e Sua Turma, que é uma personagem de várias coisas de livros infantis, uma menina negra, Sara, que está ali nos livros, e essa editora me chamou. Eu disse, mas não tenho, mas como assim, para a feira de livro, eu não tenho livro, eu não tenho nada, né? Não, não tenho uma carreira, eu escrevo num blog. E aí ela disse, eu li seus textos e é pelos textos que eu estou te chamando, que eu estou te convidando. E aí, aí eu pensei, vou para Frankfurt sem livro. E aí a gente conseguiu fazer uma edição independente em 15 dias, né? Fui falando, aí essa história é bem bonita também. Fui falando com as pessoas, um amigo que disse que diagramava, outro amigo me deu a ilustração da capa, aí a gráfica se comprometeu em entregar em uma semana, e a gente fez correndo, e eu levei esse livro para a Alemanha, tive um espaço, a gente teve fala estava ocupando lá a delegação do Brasil, na Câmara Brasileira do Livro, no stand, então a gente fez falas oficiais ali em Frankfurt, né? E eu meio que comecei assim, assustada sem nem saber. Eu lembro que o presidente da Câmara Brasileira perguntou assim: e você quem é? Eu não consegui nem dizer, eu sou escritora, sou autora, estou aqui. Aí uma pessoa de lá disse: ela é escritora, ela é valesca. Aí eu sou escritora, né? Então, assim, isso da gente se permitir também e, e caminhando, né? Acho que cada passo. É um passo, eu sempre digo que esse meu trabalho é de formiguinha, mas quando eu olho por ser uma produção independente, por eu estar ali, faço isso quando dá, né, naquele tempo de tudo que eu tenho que fazer, eu acho a minha caminhada bonita. É, Depois eu fiz o livro independente, deixa eu ver se é, eu não tenho nem um exemplar, mas tinha essa capa que eu amo, que foi a capa que eu ganhei, essa ilustração, né, de um artista da paraibano que mora na Alemanha também, Sérgio Abaju. E aí a gente fez sem ISBN, não dava tempo, correndo, daí depois eu fiz mais uma leva com ele registrado. E aí, um ano depois, um editor que eu tinha conhecido lá em Frankfurt me contratou, reeditou o livro, que o Nosso Olhar Não Se Acostume às Ausências, a editora Arolê. E aí esse livro está aí no mundo, é um livro que eu gosto, que são crônicas, né? São 72, eu acho, ele tem 215 páginas. É um livro forte, assim, traz, eu digo que é feminino, que é feminista, então traz esse meu percurso no blog. A seleção dele foi essa coisa mulher, né? Dores de mulher, amores de mulher, vontades minhas ou de outras que me contaram suas histórias e eu recontei, ou histórias que eu criei. E é um livro, assim, ele é doído, né? As pessoas que leem sempre trazem esse depoimento do impacto, enfim, mas ele traz bem ali as minhas descobertas, né, daquele período da vida e em que eu percebi
muita coisa ali entre 2017 e 2019, quando a primeira edição foi feita, em relação a essa estrutura que a gente vive, além do racismo, a do patriarcado, da misoginia, esse ódio às mulheres, né, que tanto tem se agravado é, aí na forma de feminicídio, de tentativas de feminicídio, enfim. Então, ele traz muito de tudo isso, inclusive a primeira crônica, o título é Quando Morre uma Mulher. E Você aí, pode ler para gente um pedaço inteiro, tudo? você quer que eu leia? Se você Eu vou ler. puder, uma parte, tudo, duas É, vezes. quando morre uma mulher, quando uma mulher é morta, assassinada, quando sua vida é extirpada de forma vil, desleal, covarde, morremos todas juntas. Morre junto um tanto de mim. Quando mais uma mulher é vítima de feminicídio, eu emudeço, entristeço. Nada é capaz de explicar com exatidão essas razões de ser morta uma mulher, pelo seu companheiro ou ex, ou por outros algozes, pelo fato de ser mulher. Quando sabemos da morte de uma mulher, e o número das histórias ocultas ainda é maior que a quantidade que nos chega, olha, desculpa, está numa Brasília super seca agora. Quando sabemos da morte de uma mulher e o número das histórias ocultas ainda é maior que a quantidade que nos chega, olhamos para nós mesmas e nos sentimos desnudas, alvo em potencial, Cristo na cruz, esperando mais um prego, o que virá a ser fatal. Quando é traída uma mulher pela sua própria forma de morrer, olho para minha filha. Tenho vontade de explicar a ela coisas do mundo e o fardo que carrega pelo fato de ser mulher. Não posso adiantar a uma criança uma realidade tão torpe, embora as pessoas que desferem seus golpes contra uma mulher não considerem inocência nem a pouca idade. Com o pudor com que fui ensinada a lidar com alguns assuntos e palavras, preferia que meus pensamentos e essa realidade ensandecida excluíssem a minha filha e todas as meninas e todas as crianças. Mas é preciso encarar que não é bem assim. Nem a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, com seu Para Educar Crianças Feministas, dá conta de nos instrumentalizar para fazê-lo. Mas eu tento. Tento agora e antes, e não quero saber se é precoce, é necessário, é urgente. Quando morre uma mulher, meu dia fica cinza, minha alma sai para um passeio por um lugar vazio e ermo, tenebroso, amedrontado, fragilizado. Não quero falar. Guardo um silêncio. Não entro nas rodas de conversa sobre a morte de uma mulher. Fico surda, muda, mas não por indiferença, por absoluta tristeza e dor. Quando um homem mata uma mulher e chamam a isso de tantas coisas, e as manchetes e textos jornalísticos usam de tantas artimanhas para não gritar a verdade de uma realidade irracional, inaceitável, inacreditável, é um desserviço. É porque quem está na redação é aquele que escreve e se desculpa depois sobre o papel de de uma estagiária gostosa circulando nos corredores de um meio de comunicação. É porque está naturalizado, é porque é aceito. É porque ele, homem, menino, foi ensinado por ação, exemplo e omissão a ser o dono da fala, a mandar, comandar, ser o proprietário da mulher, desfazer-se dela como se desfaria de qualquer outro bem, ao se sentir vilipendiado nos direitos adquiridos em uma história toda da humanidade. Quando um homem mata uma mulher, ela gritou antes, mas ninguém meteu a colher. Tantas vezes procurou a rede de proteção, acionou a justiça, mas tudo é moroso, menos o comportamento animal do homem que mata uma mulher. Quando um homem mata uma mulher, o mundo cai por terra, o ser humano mostra a que veio e a quantas anda sua involução. Quando isso acontece, é dia de fim de mundo. Sobe uma fumaça atômica nevoando qualquer beleza possível.
morremos todas juntas, morre junto um tanto de mim. Então, esse livro, essa crônica, abre que o nosso olhar não se acostume às ausências. Que a gente não se acostume. Texto bacana. Vou pedir uma licença, te pedir um copo d'água, fazer um momento aqui nosso. Pode ser, Valesca? Vamos lá. Vamos lá fazer um momento aqui. E aquilo, sempre pedir, falar para todas e todos, olha, assine o canal, deixe seus comentários, suas observações, suas indicações, isso é bem importante para o canal, é muito importante. E como sempre, a gente tem nosso momento griot, e hoje eu vou falar do Miró de Muribeca, a biografia do João Flávio Cordeiro da Silva, conhecido como Miró da Muribeca. Ele nasceu em agosto, né, de 1960, em Jaboatão do Guararapes, Pernambuco. E faleceu, infelizmente, em 2020, no Recife. Seu nome artístico surgiu numa brincadeira entre amigos que o compararam a um jogador chamado Mirobaldo do Santa Cruz. E o Muribeca foi referência à comunidade periférica onde ele nasceu. Ele foi dos escritores dessa literatura negro periférica muito importante, uma produção marcada pela oralidade, pela performance, pela denúncia social. E sua poesia nasce das ruas, né, da observação crítica da violência que atravessa. Fez, né, publicou mais de 15 livros, né? Tanto é que seu primeiro poema, 4 horas e 1 minuto, foi escrito após ele presenciar uma abordagem policial, isso lá em Recife, que muitos negros e negras a gente já viveu e conviveu com isso. Seus poemas foram traduzidos por francês, por espanhol, circulou, ele era um performance, né? Essa questão da poesia falada, dessa oralidade, desse tempo espiralado, né? Dessa leitura disso tudo. Miró é muito importante. É, foi recentemente, né, após a sua ida ao Ouro, homenageado no Festival de Inverno de Guaranhuns, né? E é muito importante a gente ter e fazer reler esses escritores, né? Miró, né, trouxe uma realidade, falou como tantos outros e tantas outras, falou dessa realidade brasileira que é importante a gente ver e rever. Por gentileza, assinem o canal, deixe seus comentários. Valesca, por gentileza, continue, querida. Então, sobre Miró, eu queria citar dois amigos e agradecer que eles me colocaram, me apresentaram a Miró, que são Hum, Vernon Bitu, Luciana Queiroz. Luciana mora em Recife, né, de Caruaru, mas Vernon é de Juazeiro, um apaixonado. Esses dias mesmo ele estava aí postando poemas de Miró da Muribeca, não é isso? é, é. E pessoa importante Não, para a com gente certeza, né? A gente tem que conhecer. falar, tem que falar, porque muito pela nossa ignorância, muito pela uma preguiça, a gente fica restrito nas nossas bolinhas, que são bolinhas, né? Por mais que a gente estude, é mais bolinhas, né? E tem uma negrada por aí, por cima, por baixo, do lado da gente fazendo, produzindo, né? Tanto é, Valesca, que um dia, assim, ele até já veio aqui, o Jackson Domingo, ele veio, eu conheci no Correio. Você escreve, então, pô, vamos fazer alguma coisa? Né? Então, essa tensão que a gente precisa, né? Porque É, a gente já vive naquela outra tensão que você mostrou muito bem. sim. Então, temos que essa tensão Tem de a que gente. ser essa de fazer descobertas, né? Eu sempre digo, Exato. você arriscar, comprar alguém que a gente não conhece, uma publicação, ouvir ou procurar. E aí, isso das conversas é bem legal, né? Essa troca das indicações, que a gente está perdendo também, né? Né? É, então, o sarau, esses espaços, por isso que eu me emocionei quando você trouxe ele, e também e lembrando dos meus amigos, pensando como foi bom, né, que esse amor que eles têm pela obra de Miró
é, transcendessem ali o espaço dele, chegassem a mim, né? Que eu soube da existência dele por essas duas pessoas. E aí, quando a gente vê, não dá mais para dizer, né? Eu gosto dessa coisa que não dá para dizer, porque aí a gente vai encontrando, o mundo se abre assim, e a obra dele tem aparecido mais e mais, e que assim seja. Mas ele, mais outras, mais outros, nós também, Sim, né? Nós também, nós também as estamos nossas aí, obras. E aí vamos falar para nossas você. obras. Tá, esse foi um livro escrito e os seus outros trabalhos aí com isso, né? Aí, esse ano eu lancei IPs não são domesticáveis, dá para ver aí. Ah, que Hum. ótimo o título. O Que título é uma capa, um bordado em papel que a minha irmã fez, me presenteou com esse bordado da capa. Saiu pela editora Avá, que é uma editora aqui de Brasília, é, que tem à frente uma mulher. Tem um prefácio de Tom Farias, que é essa pessoa absolutamente importante aqui para nossa literatura negra, e a apresentação de Juliane Mucuri. Então, é um livro que tem 65 crônicas e homenageia Brasília de alguma forma, né? Esse ano Brasília fez 65 anos e são textos assim que eu escolhi, essa seleção também ainda lá do blog, mas que eu escolhi a partir desse pensar Brasília, né? De estar. É um livro aqui do chão de Brasília. Então ele é mais bonitinho, assim, os textos são mais leves do que o que o nosso olhar não se acostuma às ausências. por E aí favor. Não, volta lá. Dá, nos eu já, presenteie, por já passei gentileza. para lá. É, não, você já tá falando, ele é vinho, flutua. Traga de volta. O que é que você quer? Me mostre, nos mostre, por gentileza. O que? Você quer um texto? Lógico, estamos falando de literatura, de escritas. Vamos Eita. conhecer um pouco mais. Enquanto eu procuro aqui, eu quero trazer, que eu às vezes titubeio quando eu digo crônica, porque às vezes as pessoas dizem, "Não, mas você não escreve crônica, escreve prosa poética." O próprio Tom Farias, quando estava escrevendo aqui o prefácio, ele me escreveu no WhatsApp e disse, mas não estou sabendo, você escreve conto ou crônica? Aí eu disse, ai, Tom, para mim, eu escrevo crônica. Agora você, que é o especialista aí, decide. E aí ele coloca isso aqui no texto, né? E também pergunta onde está o cânone em Valesca. Enfim, faz algumas reflexões que eu não tenho resposta, acho que ele também não tinha. E também eu prescindo tive que fazer isso para poder escrever mesmo, né? Mulher, eu sou uma pessoa preta, uma mulher preta, ali, paraibana, venho com essa timidez, né, com essa vontade e esse medo que é o que está na subjetividade e nas falas de tantas outras mulheres pretas, inclusive as que escrevem, né, ou as que ainda não escrevem e que estão com seus escritos nas gavetas ou ainda nem nas gavetas. Então, assim, teve uma hora que eu tive que não ter resposta nenhuma para poder fazer. Aí eu pensei, não quero saber se vou ter leitora, leitor, se o que eu escrevo é literatura, e em sendo literatura, se é boa literatura, se não é boa literatura, que são essas questões que permeiam aí as grandes discussões, né, literárias. E aí eu decidi não querer saber mais nada disso, e para mim eu só precisava saber que eu precisava escrever mesmo assim como uma forma de sobreviver, eu acho, porque estava meio que me matando no escrever, né? Aquele mais um sapo. Estava me sufocando, como eu já coloquei. Eu precisava fazer isso e eu fiz. E eu estou fazendo. E vai fazer mais. É, fazer mais, né? Pois é, não sei não que. Então, abre o terceiro, por gentileza. Não, eu abri aqui
numa página aleatória, e veio essa crônica aqui, Cuidado com São Paulo. Ele não me chamou, não respondeu, não respondi quando se referiu a mim como Jéssica, porque ele não se referiu a mim. No lugar ocupado por ele durante tantos meses, o vazio. Não um vazio que apontasse que fora a rodoviária do plano piloto, como costumava fazer, ou que estava dando uma volta na esplanada, ou entrado no prédio para usar o banheiro, tomar água. Era um vazio daqueles que deixam um espaço diferente e denunciam que se trata de um vazio não provisório ou momentâneo, mas definitivo. Olhei para o tablado em que deixava um objeto ou outro, na verdade, o palco em que nunca subiu para encenar, mas para abrigar seu sonho de produzir um espetáculo sobre o qual nunca conseguimos descobrir muito. Eles dizem que eu sou da rua. Tenho que falar para o povo da rua, Jéssica, mas eu não sei fazer isso. Ontem mesmo assustou-se quando o gari ocupou o estrado de madeira em busca de papéis e outros objetos que pudessem ir para o lixo. Ele subiu no palco, Jéssica, disse meio indignado. Mas logo sorriu, com a espirituosidade peculiar. Se a alma dele cheirar o talco como bumbum de bebê, tudo bem. Seus tênis não descansavam sob um rasgo de sol. Sua barraca não balançava com o vento. Seu sorriso sem dente da frente não estava lá. Ele não se esgueirava pelas árvores fumando um cigarro. Não me oferecia um biscoito de coco. A partida estava consolidada. Ainda ontem me disse que ia embora, às 17. Não estava, não estava triste, nem lamentava. São Paulo, Jéssica, São Paulo. E balançava as mãos para dar conta, com aquele gesto, da grandiosidade do lugar. Cuidado com São Paulo, ela engole gente. São Paulo, Jéssica, o lugar do sonho para quem é da arte. Eu sabia disso e concordei. Mas você é tão frágil, Roque, disse a mim mesma. São Paulo não vai ter uma esplanada toda sua, onde possa encantar as pessoas com seus devaneios sobre o espetáculo que talvez nunca execute. Fomos covardes com você, Roque, disse a mim mesma. Desfrutamos de sua companhia, ouvimos seus conselhos, curamos nossa solidão conversando com você, nos divertindo com sua alegria. Mas e seu cadastro no Ministério da Cultura? E sua carta ao então presidente da República? E seus sonhos, Roque, e seus sonhos? O que sabemos deles? O que fizemos para torná-los realidade? Fizemos você parte da paisagem e mantivemos uma relação tão superficial quanto todas as outras que mantemos. A impressão que tenho é que não cuidamos de você, nem na chuva, nem no sol, nem na época de vento, não curamos sua fome, não vestimos o seu corpo, não analisamos seus papéis, não promovemos seu nome como diretor do espetáculo tão pronto em sua cabeça. Não vimos você partir. São Paulo engole gente, Rock. Então, esse está aqui. Nos IPs não são domesticáveis. São Paulo engole gente, beleza. Querida, vou aproveitar que você já abriu esse caminho de livros. Posso fazer uma estante? Pode. Legal. Agradeço. E aquela lembrança para todos e todas aqui, vamos, assinem o canal, por gentileza, né? Deixe seus comentários, que é para lá de importante os seus comentários, tem a questão do algoritmo, essa história, ou quanto mais você comenta, mais pessoas poderão ver essa conversa importante com a Valesca e com outras e outros escritores pretos que nós tivemos. E aí, o primeiro livro que a gente faz nessa estante preta é Cidadania e Racismo, por uma emancipação pirâmica do Brasil, do Otávio Henrique Ferreira da Silva. Esse livro saiu pela Masa Edições, né? E o Otávio ele propõe uma análise contundente sobre os limites da cidadania brasileira diante da permanência do racismo estrutural. O livro parte da constatação de que o Brasil, embora formalmente democrático, opera sob lógicas coloniais, exclui sistematicamente os corpos negros e indígenas.
A cidadania, nesse contexto, é presenteada como um conceito ambíguo. Enquanto promessa de inclusão, ela funciona como um mecanismo de controle e exclusão para sujeitos racializados. Então, é interessante, é importante esse livro, né? E esse livro é um chamado à ação. Não basta reconhecer o racismo. É preciso combatê-lo com políticas públicas, educação transformadora e mobilização social. A emancipação afropirandômica é, acima de tudo, um convite à imaginação radical. Imaginar um Brasil que não seja apenas pós-colonial, mas verdadeiramente pós-racista, onde a cidadania seja vivida com sua plenitude, em todos os corpos. Cidadania e Racismo, Otávio Henrique Ferreira da Silva. O outro livro é Dona das Dores, de Márcia Silveira, saiu pela Ural, né? Do prêmio Carolina Maria de Jesus Literatura de 2023. Esse romance de estreia é uma obra que ela mergulha com sensibilidade e contundência na trajetória de Maria das Dores, uma mulher negra, nordestina, pobre, marcada por uma vida de silêncios, existências e afetos contínuos. A narrativa, ela é constituída em primeira pessoa, revela uma protagonista já idosa, diagnosticada com uma doença degenerativa, que decide registrar sua história em um caderno. Não como legado, mas como uma tentativa de relembrar. A escrita de Maria das Dores funciona como um divã, um espaço íntimo, né? Muito importante, muito interessante, né? Dona das Dores é mais que um romance de formação ou de memória. Ele é um manifesto silencioso sobre o direito de existir, de morar, né? É bem importante. Dona das Dores, Márcia Silveira. Por fim dessa fieira, Mãe Preta, Filha Preta, que vocês ouviram várias vezes aqui fazendo, que saiu pela editora Nota de Escurecimento, selo Luiza, 18 escritoras negro-brasileiras que bordam com poesia, memória e revolta de múltiplas dimensões da maternagem. É uma celebração. O livro é descrito como um tambor, como casa e como cura. Muito importante, constrói uma narrativa, né? Andréa Silveira, Caroline Paixão, Clarice Thaler, Cláudia Valesca, Elizabeth Nascimento e Fel Rosa Adequê, Iraci de Souza, Márcia Adão, Maza Dias Mapungo, Maria Miriam Vieira, Mônica Ramos, Raquel Quintiliano, Jaime Paixão, Suede Fernandes, Vivi de Paula, Isaíne Lima da Silva e Zainar Lopes. Mãe Preta, Filha Preta, editora Nota de Escurecimento, selo Luiza. E é isso, deixe seus comentários. Querida, estamos nos nossos momentos finais, agradecendo muito sua gentileza, sua simpatia, suas histórias, né? De você que está conversando, tá fazendo trazendo as suas histórias. Mas conte mais, ainda tem mais um pouquinho. E agora, seus trabalhos? O que mais você está fazendo, Sim. querida? Eu também queria trazer algumas coletâneas em que eu estou, né? Por Na favor. verdade, são as que eu estou, Elas e as Letras, em Submissão Ancestral, que eu estou como autora convidada. Desarquivado, Escritos de Mulheres Pretas no Brasil, é uma coletânea bilíngue, aqui uma produção do Núcleo de Mulheres Pretas Maria Firmina dos Reis, da UNB. Então, todo o processo, tudo que está aqui nesse livro foi feito por mulheres pretas. Oralidade Agora Se Escreve, que é um trabalho organizado por Lia Vieira, com autoras do Rio de Janeiro, mas que homenageiam Lídia Garcia, que é uma carioca aqui do DF, que é nossa matriarca maravilhosa, e acaba ter a imagem de Lídia e também textos de Lídia. O Livro das Marias, de Giovânia, organizado por Giovânia Pinheiro, Que já lá. teve aqui também, já falamos desse É, livro. Ô, Giovana. que ótimo, porque foi a primeira coletânea, acho que me estreia aqui no impresso, em livro, foi aqui no Livro das Marias, e eu sou muito grata, né? E agora, por último, o Verbo Antirracista, Por último, Prosa e não, Verso, mais recente.
É, o mais recente, a mais recente coletânea, que inclusive promoveu o nosso encontro, né? Com Porque você também certeza, faz parte. E isso é tão bonito. A gente estava falando disso, dessas trocas, dos aquilombamentos que fazem a gente ir se conhecendo e abrindo espaços e reconhecendo espaços que outras pessoas que a gente vai conhecendo aí no caminho podem ocupar. Então, é o lindo da nossa vida, né? com E, certeza. e nisso também eu faço dois trabalhos que têm esse cunho de coletivo, de ouvir, de conhecer pessoas e oportunizar que elas sejam conhecidas também por mais outras, né, além de mim, que é um programa também na TV comunitária do DF, o Quilombo de Val, que está no ar desde 2022, Ah, e vinte e dois, e beleza. em que eu entrevisto pessoas negras, e o encontro, o coletivo Júlio das Pretas que escrevem no DF, que realizou agora esse ano, realizamos o quinto encontro dessas mulheres. Somos um coletivo com quase 80 mulheres, né, nesse espaço, e que desde 2021 vem se encontrando nesse. Que eu sempre digo às pessoas, mas é o quê? Eu digo, é o encontro mesmo, é simples. Com É botar certeza. todo mundo junto para dizer oi, para dar dois beijinhos, para pegar no livro uma da outra. E isso tem rendido também amizades, projetos, vários outras oportunidades de encontros para além daquele que a gente realiza nesse contexto do Julho das Pretas, né, que homenageia o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, para além do 25 de julho, que é essa data, e o Dia Nacional da Mulher Negra. Então, desde o segundo evento, a gente foi acolhido pelo Festival Latinidades, e nosso encontro acontece dentro da programação do Festival Latinidades, aqui em Brasília, que é o maior festival de mulheres negras da América Latina, né? Então, temos aí essa trajetória de 5 anos, nos encontrando e vendo. É lindo. E acho que bem simbólico também é a mesa, né? A gente sempre tem uma mesa em que coloca nossos livros e sarau. Também algumas mulheres são homenageadas todo ano. Então, cada ano fica mais bonito do que o outro. Beleza, parabéns, querida. Mas não acabou ainda. Vou pedir, ainda tem mais esse. Aquelas indicações sempre, né, que eu faço, que é importante, assim, sabe, sugestões do que ver, assistir no nosso canal, né? Essa, lê, deixe seus comentários. E isso fazer uma homenagem a Inaya Araújo. A Inaya, quem não sabe, ela nos deixou esse ano, antes da gente lançar uma Mãe Preta, Filha Preta, né? Ela tá aí, tá na nossa lembrança. Então, assim, mas reveja esse encontro com ela, muito bacana, muito doce, e lembrar, né, que a gente está oferecendo essa conversa para Camila Dias Domingues, para Andréia de Oliveira, para Caroline Paixão, que fez aniversário recentemente, 26 de agosto, para Clarice Itália, para Cláudia Valesca, Elizabeth Nascimento, para Ifé e para Iraci Souza Leite. E é isso, Valesca. Muito obrigado a sua gentileza de você estar aqui, estar fazendo. Agradeço mesmo. Foi muito gostoso, muito bom, muito gentil assim. E aquilo, né? Somos parceiros nessa escrita, né? E, né, nessa escrita e contando, né? Contando para você, conte comigo, né? Para no que precisar. Obrigada, muito feliz de estar aqui nesse espaço maravilhoso que as pessoas pretas têm, que tantas mulheres que escrevem também passaram, vão passar, estão passando. Então, uma honra que, que a gente possa, né, continuar fazendo esse trabalho, que a caminhada seja Com mais certeza. leve. Com certeza. Para o seu trabalho, para o nosso trabalho. Agradeço, querida. Muito obrigado.
Obrigada, Plínio Camilo. Ah, eu agradeço. Até, tchau, tudo de bom.